Quais são os 5 maiores desafios para os gestores de equipes de alta performance? Vem comigo na reflexão de hoje. Uma equipe de alta performance é uma equipe que desempenha acima da média, né? E para que uma equipe possa desempenhar acima da média, ela tem que ter algumas características. Eu já gravei alguns vídeos sobre características das equipes de alta performance, mas hoje aqui eu quero me dedicar mais aos desafios, ou seja, o que um gestor geralmente enfrenta no dia a dia como um desafio para manter uma equipe performando acima da média, performando muito bem. Bom, o primeiro desafio é sempre ter um propósito inspirador. O que significa isso, Gilberto? Um propósito que conecte as pessoas, ou seja, que o coração delas pulse mais forte, que elas estejam psicologicamente, intelectualmente, emocionalmente conectadas com esse propósito. Eu sempre brinco nos meus programas o seguinte, eu peço na hora que o pessoal vai sair para o almoço, eu digo o seguinte, a tarefa de vocês para a parte da tarde é, até lá, encontrar o exemplo de um grande líder da história da humanidade que não tinha um propósito. E as pessoas procuram na internet e tal. A verdade é que faz 15 anos ninguém encontrou, porque todo grande líder tem um propósito inspirador. Então, para você ter uma equipe que performa acima da média, é muito importante que essas pessoas estejam trabalhando em prol de algo comum, que seja um propósito que conecte todas e que inspire todas que estão ali. Então, isso é fundamental. O segundo grande desafio é você contar com as pessoas certas nos lugares certos. Isso significa o quê? Que a pessoa gosta de fazer o que ela está ali para fazer, tem preparo para fazer aquilo. Porque isso é o que vai fazer a pessoa performar bem. Então, se eu tenho um propósito inspirador, eu adoro fazer aquilo, tenho preparo para fazer, eu vou entrar no que é chamado estado de flow, ou seja, de fluxo. Minha performance naturalmente será acima da média. Então, isso é fundamental e isso requer o quê? Fazer um bom processo seletivo. Na hora que for contratar, fazer um bom diagnóstico para saber, bom, será que essa pessoa curte fazer isso? Ela vai se encaixar bem no nosso time, na nossa empresa, no nosso propósito? E ela tem o preparo técnico e comportamental para desempenhar bem na função que ela vai ficar responsável? Se sim, você estará com a pessoa certa no lugar certo. O terceiro desafio para um gestor ter uma equipe de alta performance é blindar as pessoas que fazem parte desse time. E o que é essa blindagem? Essa blindagem nada mais é do que a relação, a qualidade da relação entre as pessoas do time ser de altíssimo nível. Sabe aquele negócio de você sentir que você está trabalhando com seu irmão, com a sua irmã, aquele negócio de brother mesmo, assim, um por todos e todos por um, é isso. Blindagem emocional nada mais é do que você ter um ambiente de sinergia. As pessoas se entreolham e já entendem tudo. Sabe aquele momento que um dá uma olhadinha para o outro já se aproxima, porque aquele olhar significa tá precisando da minha ajuda, ou aquele olhar significa concordo contigo, ou aquele olhar significa vamos pensar mais, porque esse negócio não está me cheirando muito bem. É isso. Então essa capacidade da gente se sentir forte quando estamos juntos e que nós nos entendemos em um nível profundo. O quarto desafio dos gestores de equipes de alto desempenho, de alta performance, é você ter sucessão para todas as funções. Como assim, Gilberto? Todas as funções, ou seja, todas as atividades, deve ter alguém que seja capaz de realizá-las também. Não significa que alguém vai assumir a posição da outra pessoa 100%. Não necessariamente, mas significa que você tem deslocamento de funções. O que significa isso? Que você tem pessoas que possam fazer partes do que aquela pessoa fazia, uma outra pessoa que assumiu uma outra parte do que aquela pessoa fazia, de modo que se acontecer algo com alguém, por qualquer situação da vida, o grupo, o time, a equipe não sofra, ou seja, não se abale com a saída de alguém, quer seja momentânea ou definitiva. Então, garantir a sucessão para todas as posições é muito importante. E isso se tem quando você, às vezes, faz um trabalho de job rotation ou mesmo preparando, se a empresa for maior, várias pessoas para ocuparem posições diferentes. Isso é fundamental. E muitas empresas, às vezes, vivem dificuldade por não terem sucessão separada. Sai uma pessoa, o time fica todo abalado. Aí sobe o melhorzinho. Se o melhorzinho sai, aí não tem ninguém para assumir, fica todo mundo perdido. Então, ter sucessão preparada é algo essencial e fundamental. E o quinto e último desafio é manter o horizonte mais atrativo que o presente. O que significa isso? O que nós ainda temos por fazer, o que nós ainda temos por construir, o que nós ainda temos para dar de contribuição na humanidade é muito mais forte e potente do que tudo que já fizemos até aqui. Esse é um grande desafio porque muitas vezes as empresas podem estar vivendo um momento maravilhoso
E quando a gente se sente vivendo um momento maravilhoso, qual é a tendência do ser humano? É dar uma acomodada. Então o papel da liderança é continuamente estar instigando e ampliando o horizonte, criando um horizonte, ou seja, algo que nós ainda vamos realizar, aquilo que nós ainda vamos construir, a contribuição que ainda vamos dar, ser sempre muito maior do que a história que fizemos até aqui. Parece uma coisa simples de fazer, mas na prática requer bastante preparo. Por quê? Porque ao fazer isso, isso se conecta de novo com um propósito inspirador. Então veja que isso acaba sendo um ciclo, ou seja, na hora que você já está construindo, né, com a sua equipe uma performance extraordinária, e espichando esse horizonte, né, é uma atividade bastante desafiadora, mas é uma atividade, uma função de quem exerce a liderança de equipes de alto desempenho. Você pode falar, Gilberto, mas como é que eu faço para ter tudo isso rodando bem? Onde é que eu aprendo passo a passo para poder superar tudo isso? Para criar um propósito inspirador, para ter as pessoas certas nos lugares certos, para que eu possa ter uma blindagem entre todas as pessoas da equipe, garantir que eu tenha sucessão para todas as posições e aprender continuamente a expandir o horizonte para que ele seja mais atrativo que o presente. Aqui mesmo no meu canal, são mais de 400 vídeos. Tem muito conteúdo falando sobre cada um deles. Você pode ler livros, e aí basicamente tem livros que tratam só cada um desses desafios. Também é uma forma de você fazer. Você pode fazer cursos, existem cursos para falar de propósito, existem cursos para você falar sobre como contratar as pessoas, fazer um processo seletivo, existem cursos que ensinam você a montar uma matriz de sucessão, existem cursos específicos para você trabalhar o horizonte, a criação de futuro com a sua equipe. Agora você fala assim, Gilberto, mas eu queria aprender tudo isso num lugar só, de uma forma organizada. Bom, nós fizemos isso, porque como esses desafios são presentes em maior parte das organizações que nós atendemos, nós desenvolvemos uma EAD para tratar disso, chamado Gestão de Equipes Contemporâneas. Né? Inclusive está no canal lá no site da Nortes, você encontra essa EAD para adquirir. Lá você tem mais de 20 horas onde esses temas são tratados, onde você aprende a resolvê-los. Então existem vários lugares que você possa aprender. Eu estou te dando uma das opções de uma forma estruturada, é a EAD, mas você tem aí muitos caminhos. Segue aquele que o teu coração sentir que faz mais sentido para você. Quarta-feira que vem, te espero aqui com uma nova reflexão. Grande abraço e até lá. Tchau, tchau.